E aí galera, tudo certo com vocês? Bora aí fazer mais um vídeo pro canal. Mais uma coisa interessante que eu sempre tive curiosidade de entender algumas coisas. E agora aí em contato com algumas pessoas da Europa, de vários países, eu compartilhar com vocês alguns pontos de vistas que eles têm sobre os brasileiros, sabe? Então coisas que eu achei muito interessante aqui que eles me falaram. E como que chegou essa postura do Brasil, do que é o brasileiro para o pessoal que não mora no Brasil, certo? Que, por exemplo, quando você fala sobre um indiano, você imagina como que é a Índia? Aquelas pessoas com aquele formato, aquela carinha de indiano, com um monte de elefante no meio das cidades e templos, macacos. Para mim, hoje é o conceito que eu tenho da Índia, com base em filmes e etc, sabe? Quando eu falo, por exemplo, da Tailândia. Quando eu falo da Tailândia, pra mim, na Tailândia, todo mundo luta Muay Thai. Sério. Isso é o que eu acho, sabe? Quando fala, sei lá, quando fala da África, por exemplo. Eu nunca fui na África. Mas eu imagino que tudo seja areia, por exemplo, com, sei lá, com uma vegetação rasteira e elefantes e leões, que é o que a gente vê, né, na televisão. Eu não consigo imaginar como seria a África. Não consigo imaginar ela moderna, talvez, sei lá, entende? A questão é que quando o pessoal olha para o Brasil, eles também fazem isso, certo? E qual que é a imagem que eles têm do Brasil hoje aqui? Tá? Eu conversei com um pessoal da Suécia, suecos mesmo, conversei com belgas, conversei com austríacos, até pelo próprio Facebook, tá? É incrível o que eles acham que é o Brasil, é incrível o que eles acham que é o Brasil. Então, eles acham assim que basicamente assim o Brasil, eles têm uma figura do Brasil, assim, uma figura. Olhem só como é que eles acham que o Cristo Redentor lá em cima no morro, lá no Rio de Janeiro, e aos pés do Cristo Redentor é favela. Favela assim aos pés do Cristo. O Cristo aqui em cima e embaixo favela. Assim. E eles acham que o Brasil é tudo isso. Tudo é assim. Tudo é assim. Tudo é desse jeito. Eles formam esse estereótipo na cabeça deles. Certo? E eles acham que eu também morava assim. Que eu morava num lugar que fosse semelhante a isso. E é incrível como eles têm essa figura nossa. Certo? Outra coisa assim que eu percebi que eles falam assim é que no Brasil, quero ir pro Brasil. Eu não sei, eu não entendo o porquê disso, certo? Não entendi, mas agora eu entendi um pouquinho. Vou pro Brasil. Todos eles querem ir pro Rio de Janeiro. Eu não entendo por que querem ir pro Rio de Janeiro, certo? Eu conheço o Rio de Janeiro, já fui para lá, já passei férias, já conheço Pão de Açúcar, o Cristo, Copacabana, ok, fui para lá. Mas só existe o Rio de Janeiro, certo? Só existe o Rio de Janeiro para eles e o resto eles desconhecem, eles não sabem como é o Sul, como é o Norte, Nordeste, tudo, quanta coisa linda que tem lá, sabe? Então existe o Rio de Janeiro, sabe? Mesma coisa assim, vim para Portugal, tenho que ir para Lisboa. Certo? Vou para o Uruguai, tenho que ir para Montevidéu. Vou para Argentina, tenho que ir para Buenos Aires. Vou para o Brasil, tenho que ir para o Rio de Janeiro. Aí se der, eu vou pro resto. Então, assim, para eles, o que eles veem no Rio de Janeiro, aquilo é Brasil. Então, eles já têm essa coisa do Cristo Redentor com uma favela embaixo, e eles, quando vão pro Brasil, vão pro Rio de Janeiro. E voltam de lá com os pontos de vista, certo? Que vocês sabem o que é, a gente vê na televisão, a gente vê em noticiário, como é que tá a questão da segurança e etc, toda que existe lá, certo? Conheço muitos cariocas, gosto muito do pessoal de lá, mas todo mundo sabe como estão as circunstâncias lá, naquele contexto do Rio de Janeiro e outras cidades também do Brasil, né? Mas enfim, o europeu tem muito essa questão assim de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E isso tudo que eles vêm lá trazem para cá todo o conceito, certo? Então quem foi, por exemplo, a praia de Copacabana sabe o que é aquilo no verão, certo? E é extremamente diferente a questão do clima nas praias europeias do que nas praias, por exemplo, do Rio de Janeiro, certo? Aqui, por exemplo, não existe vendedor na areia. Não existe vendedor, você está lá na areia, não importa se a praia está lotada, não passa um vendedor te oferecendo nada. Aqui. Vai em Copacabana e conta quantos passam em 5 minutos.
E isso tudo vai formando conceitos, ponto de vista sobre o brasileiro, certo? Mas eu descobri qual que é a principal fonte de informações para criarem um estereótipo sobre o Brasil. É um negócio chamado de novela. Eles conhecem muitas novelas brasileiras. Eles são fãs das novelas brasileiras, certo? E onde que se passam as novelas brasileiras? 90% é em São Paulo e Rio de Janeiro. É ali onde a coisa toda acontece. Então isso chega para eles, o Brasil para eles, certo? Eles conhecem um negócio, é incrível como eles conhecem o pessoal aqui, os jovens daqui, etc. Eles conhecem muito a Malhação, aquele programa lá que passa no Brasil, final da tarde. Eles conhecem muito Malhação. E é incrível como eles conhecem muitos dos artistas que eu nem sabia o nome aqui, sabe? Eles falam, quando começam a conversar, falam muito da novela. Então as novelas brasileiras trazem muita informação para lapidar um conceito sobre o Brasil, certo? Então é por isso que o europeu tem esse ponto de vista de que o Brasil é samba. É que o pessoal fala assim, o brasileiro é conhecido por samba, né? Pelo samba, pelo futebol. Vocês sabem que no Brasil o samba, o carnaval, ele é focado mais em algumas regiões, não é no Brasil como um todo, certo? Menos da metade da população brasileira é adepta ao tal do carnaval, menos da metade, vocês sabem disso. Mas para o pessoal da Europa, a novela, a televisão traz isso muito forte do carnaval, sabe? Que o Brasil é todo carnaval, por exemplo, sabe? Então, essa questão do futebol, que todo brasileiro ama futebol e etc, etc. Não é bem assim. Muitos não estão nem aí pro futebol. Muitos. Então, mas o que trouxe isso? Por as novelas se passarem muito em Rio de Janeiro e São Paulo, onde é a nossa fonte principal de questão de futebol, eles também acham que todo brasileiro é futebol, samba e a questão das favelas, aquela coisa toda. Isso é o que eles veem do Brasil, certo? E aquela questão que eles falam de que já aconteceu, né, de que no Brasil acho que todo mundo anda com um macaco nas costas, né, aconteceu várias situações, é por causa daquela questão da importância que eles sabem que tem a Amazônia para o planeta. Então eles pensam que, tem o Carnaval, tem São Rio de Janeiro, tem a Amazônia e tem as favelas. E isso forma o conceito do que eles acham que é o Brasil. E você que é brasileiro sabe que isso não tem nada a ver com a nossa realidade, certo? Em parte sim, né, ok, mas não do todo. Se fosse para descrever o Brasil como ele isso não seria tão relevante nesse texto, no caso, né? Mas é incrível assim como eles acham que aquilo é aquilo. Assim como eu acho que na Tailândia todo mundo luta Muay Thai, e deve ser um absurdo para eles ouvir isso. Esse cara é louco achar que aqui só tem isso. Mesma coisa quando eu ouço algumas coisas, eu falo, cara, é incrível como vocês, não é culpa deles, o que chega de informação para eles do Brasil é esse tipo de informação e formam o nosso conceito sobre isso. Ok, pessoal? Então, é um vídeo só para passar para vocês essa informação de como é formado esse conceito, assim, com relação aos brasileiros na Europa, e como é conceito formado, sabe? Como ele chega aqui e eles acham que é isso e pronto, né? E claro, alguns mais esclarecidos e etc. já sabem, né, que a coisa não é assim que funciona e etc. E muitos portugueses que viajam para o Brasil e conhecem o Brasil se encantam. Se vocês soubessem como tem português indo morar no Brasil, é incrível. É muito mesmo. Eu trabalho numa empresa de transporte, logística, enfim, e é incrível como tem muito português indo para o Brasil, porque vão para lá, visitam, conhecem, se encantam e querem muito ir para lá. O português gosta muito do Brasil, gosta muito, eles conhecem muito o Brasil, é muito próximo, tá? Assim, os laços, assim, o dia a dia, a presença do brasileiro é muito forte. Certo, pessoal? Então a ideia do vídeo era essa, falar um pouquinho sobre como é formado esse conceito do brasileiro na Europa, ok? Espero que tenham curtido o vídeo. Se tiver alguma coisa para conversar, para comentar, joguem nos comentários, se der eu vou respondendo. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço para assistir esse vídeo até aqui, mais uma vez, e até mais. Europackers. Pensando em fazer sua mudança para o Brasil ou Europa com um serviço diferenciado e com eficiência? Na Europackers, serviço porta a porta e a logística é estruturada de forma a agilizar a sua entrega.
Europackers, porque fazer é fazer bem.